Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos escutando bem? Tudo certo? Beleza. Hoje a gente vai dar início à oficina Como Criar Futuros através da Aprendabilidade com o Edu Valadares. Edu, é uma honra te ter com a gente. Sempre parceiro do Festival SGB, do Social Good Brasil. Eu vou te apresentar um pouquinho antes do pessoal te conhecer e a gente dá as boas-vindas e explica como que vai ser o funcionamento da oficina. Para quem não me conhece, meu nome é Caetano, eu sou responsável aqui pela parte de conteúdo do Festival SGB 2022. A gente está no terceiro dia de evento, então, primeiro e segundo dia tivemos palestras, painéis, interações e experiências, tudo online. Hoje é nosso último dia online e amanhã iniciamos no Sesc Cacupé, às 17 horas, com conteúdos incríveis, experiências presenciais, e indo até sábado, às 8 horas da noite, tá bom? Então, é uma experiência imersiva no Festival SGB. Para quem ainda não se inscreveu para o presencial, ainda dá tempo. É o mesmo link do online, então fiquem tranquilos e tranquilas. Vocês conseguem participar tendo se inscrito já para o Festival SGB de forma online, tá bom? Sem mais delongas, eu vou apresentar o Edu dentro da temática que a gente diz de aprender algo novo todo dia, requer uma mente aberta e contestadora. Por isso, aprender está sempre ligado a poder criar e não apenas seguir comandos. Nesse sentido, enxergar o design de experiências como ferramenta e técnica que apoia nesse processo para fazer pensar e agir de forma diferente. O Edu é designer de experiências de aprendizagem, fundador da Edu Valadares, palestras, cursos personalizados e mentorias. Seu papel está relacionado ao ensino, ao design de experiências de aprendizagens, presenças com a área de gestão de projetos, de pessoas, autoria, liderança, carreira e inovação. Então, falando um pouquinho, né, já do Edu, a ligação está gravada, tá? Para que todo mundo possa ter acesso depois a essa oficina. Quem não estiver ainda na conversa, vai chegando já já. E a gente vai aquecendo aqui pelo chat. Edu, tá contigo. Muito obrigado mais uma vez. E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Caetano. Bom dia para você, bom dia para todos, para todas, para todas que estão aqui nesse nosso encontro. Primeiro, muito obrigado pelo convite do Social Good Brasil. Estou muito honrado de estar pela terceira vez. Participei 2020 e 2021 remotamente, como estamos acontecendo aqui agora nesse nosso papo, nessa nossa oficina, mas vou ter o prazer, a honra, a alegria de estar também no sábado, presencialmente. Estou partindo amanhã para Floripa. Aí já assisto a abertura da programação presencial e fico também para o evento todo de sábado até o encerramento e retorno domingo. Parabéns, bom dia, muito obrigado por esse evento que está acontecendo, né? Um evento que contempla aí tecnologia e dados com muito impacto social aí para o Brasilzão todo. Admiro muito a pegada, a proposta, a estratégia do Social Good Brasil. Quero fazer uma descrição audiovisual aqui antes de eu começar rapidamente esse nosso papo. Acho bem importante, né, para todo mundo que está acompanhando e como vai ficar gravado também. Eu sou Eduardo Valadares, de pele clara, cabelos crespos, me considero uma pessoa parda, ainda que tenha características e influências de pessoa negra, mas eu estou aqui vestindo uma camiseta preta, na altura aqui do que dá para ver, assim, uma camiseta lisa. Ao fundo, onde eu estou sentado, estou no meu escritório, tem uma estante de livros colorida, tem uma foto em verde, vermelho e amarelo, e estou aqui num ambiente, e também estou usando óculos, laranja, que é um óculos que eu uso mais para aparecer aqui no computador, por conta da luz da tela, e acho que é isso. Sou um homem cis, de 44 anos, e acho que é um pouco disso que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu dar bom dia para quem está aqui, né? Queria que eu ouvir um pouquinho também da Mari Manguieri, da Antonielli. Se eu estiver falando alguma pronúncia errada aí, me perdoem. Tem a Aline, tem a Maísa, tem o David, a galera que está aqui na organização da SGB. Quero deixar todo mundo super bem à vontade
vontade, tá? Ainda que estejamos aqui em pouco número, sobre deixar a câmera aberta, microfone aberto, então fiquem bem à vontade. Aqui a gente não tem nenhuma imposição de como que você tem que aparecer aqui na câmera. Se ao longo da nossa conversa você precisar fechar, abrir, para você se sentir mais à vontade, fiquem bastante à vontade. Acho que é justamente essa a proposta. Mas deixa eu ouvir um pouquinho vocês que estão chegando agora. Quando eu me expressar assim, falar ou ouvir, não é necessariamente vocês falarem não, tá? Aqui, inclusive, se você quiser falar, peça aí, aqui faça um gestozinho, ou escreve no chat, eu vou estar sempre olhando para o chat está aberto. Se sinta muito à vontade de você participar, de opinar. A gente vai trazer uma proposta de conversa, de oficina mesmo, assim, de eu falar alguns pontos e recolher as opiniões de vocês. Mas queria saber de vocês que estão chegando agora para esse nosso encontro, como vocês estão chegando. É uma prática, né, que em alguns eventos a gente costuma fazer, que a gente chama de check-in. Vamos fazer um check-in como a gente está chegando? Escreve aqui no chat. Eu, particularmente, estou com um pouco de sono. Eu acordei mais cedo, já tentei despertar. Eu, em geral, acordo cedo, desperto bem, mas hoje não sei o que aconteceu. Eu estou com um pouco mais de sono que o comum. Não sei se é a preguicinha. Eu sou do Rio de Janeiro, e onde eu estou no Rio, está chovendo, está um friozinho. De repente não está o friozinho que está em São Paulo, que está em Floripa, mas onde eu estou está um friozinho. Queria saber de vocês como é que vocês estão chegando, animadas, animados, cansados, cansadas, e está tudo bem estar cansado numa quinta-feira. Essa semana está uma semana um pouco estranha, né, não? É uma semana que quarta-feira parece domingo, quinta-feira está parecendo sexta, porque amanhã já é sexta, e está tudo meio confuso por causa do feriado dessa semana. Mas conversem aí comigo no chat, por favor, como é que vocês estão chegando para esse nosso papo. Se vocês estão empolgadas, empolgados, animadas, tristes, né? Confusos, reflexivos, pensativos. O Caê colocou que aí está sol, está um sol lindo em Floripa. Parece que a previsão é continuar esse sol no final de semana. Acho que volta a chover domingo, segunda-feira por aí. Tomara que no evento presencial sexta, sábado fique esse tempo bonito, né? De sol. A Mari disse que chego bem nessa vibe, meio perdido na semana, mas as palavras, quando a gente faz as frases, né, Mari Manguieri? É bem legal quando fala mais feliz. Tinha tudo para estar meio estranho, mas eu estou feliz. A Antonielli está empolgada com o tema da oficina e em participar do evento, legal saber disso. Vou aproveitar, Antonielli, esse seu comentário tão sincero, de empolgada com o tema da oficina. E como a gente vai falar, então, sobre o tema aprendabilidade, como criar novos futuros, ou como criar novos futuros através da aprendabilidade, já vou começar perguntando assim para vocês, o que vocês imaginam depois desse check-in? A Maísa também disse que chega motivada pelas possibilidades. O David disse que cansado, mas muito feliz também. Queria arriscar assim, o que vocês imaginam que a gente vai conversar sobre como criar futuros através, por meio da aprendabilidade, hein? O que vocês imaginam que deva ser esse papo, esse assunto? Enquanto vocês arriscam, Eduardo, acho que a aprendabilidade deve falar alguma coisa mais ou menos sobre. Enquanto vocês arriscam mais ou menos sobre o que a gente vai falar, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e até vou esperar vocês também responderem aí para mim que vocês estão conseguindo enxergar tudo bem numa boa. Então, primeiro, digam aí para mim que está tudo ok, que vocês estão conseguindo enxergar. Tudo certo. Conseguem colocar aí no chat para mim? Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim, tudo certo. Tá tudo certinho, né? Que ótimo. O que vocês arriscam e imaginam que deva ser sobre a aprendabilidade? O Caetano soltou aprender a aprender. Acho que vamos falar de sermos exemplos de como você disse no começo, curiosas, abertas. A Maísa arriscou uma discussão sobre as formas atuais de aprender e sobre como podemos mudar as formas de educar que existem. Gostei, Maísa, arriscou bem. Que mais? Aprendizagem como algo vivo e em movimento. Perfeito. Já são algumas alternativas aqui de respostas legais. Bom, estou colocando aí uma capinha dessa nossa conversa. A Antonielli já arriscou legal. Aprender, desaprender e reaprender para o mundo em constante transformação. Eu uso muito, Antonielli, essa expressão, inclusive, que você também usou agora no chat. Gostei muito de você ter trazido isso.
Mas eu vou trazer aqui, então, para essa nossa tela. Eu não vou ficar compartilhando o slide o tempo todo, não, mas só para uma apresentação. Eu sou Eduardo Valadares, criei uma marca, uma empresa chamada EduVLLD, que fala sobre educação e vulnerabilidade. Minha grande proposta, pessoal, minha grande essência é inspirar através da conexão. Criei essa proposta que é o meu nome, EduVLLD, mas também para falar, sobretudo, dessa ponte entre a educação e a vulnerabilidade. Então, vou deixar já aqui alguns caminhos. Eu vou trazer hoje informações, links, comentários, citações, referências. Se ao longo da nossa conversa você sentir necessidade aí de me mandar uma mensagem depois, quiser compartilhar também uma visão sua, que não deu tempo aqui durante a nossa conversa, me adiciona aí nas redes sociais, no LinkedIn, Eduardo Valadares com 2 L's. No Instagram eu sou @eduvlld e eu falo bastante aí sobre a educação e a vulnerabilidade. Vamos começar essa nossa conversa? Acho que o pessoal que arriscou bem. Muita coisa que Mari, Maísa, David, Antonielli, o próprio Caetano, tudo que vocês colocaram aqui no chat, eu penso que a gente chegou bem próximo assim do que a gente vai discutir, do que a gente vai conversar. Em tempo. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é uma verdade absoluta do que eu estou trazendo. Pelo contrário, eu quero discutir, eu quero conversar. Realmente a palavra aprendabilidade, na sua própria definição, né? Aprendabilidade, eu trouxe isso do inglês. Learning ability, essa habilidade em aprender. Só que aí, ao longo da minha experiência, fui aprendendo outras coisas, e aí eu batizei, eu registrei essa palavra. Aprendabilidade vem a ser essa habilidade em aprender com vulnerabilidade. Habilidade em aprender com vulnerabilidade. E aí eu peguei uns novos estudos que eu ando fazendo, de uns tempos para cá, sobre futurismo, e aí eu comecei a questionar minha própria experiência, questionar minha própria caminhada, vamos chamar assim, questionar os meus ciclos de aprendizagem, e eu comecei então a pensar, peraí, será que a gente não pode criar novos futuros, em vez de seguir os mesmos caminhos, a partir da aprendabilidade? E é sobre isso que eu ando pesquisando nos últimos tempos. Numa apresentação muito rápida minha, eu gosto muito de me apresentar dizendo primeiro quem eu sou e não necessariamente o que eu faço ou o que eu já fiz. Depois eu falo sobre isso. Eu sou um cara muito curioso, eu sou um cara muito questionador, eu sou um cara muito entusiasmado. E eu gosto muito de usar uma expressão que eu aprendi há pouco tempo com a Grazi Mendes, que é: eu sou um realista esperançoso, né? Ainda mais nesse momento que a gente está agora pós-eleição, questionando realmente o futuro do Brasil. Eu sou um realista esperançoso. Gosto muito de viver diante dos fatos, da realidade, mas também de questionar se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido. Sou um cara muito otimista do ponto de vista, acredito em novos futuros, mas eu também gosto de repensar. Por isso, eu acredito que aprendabilidade seja um termo ótimo para essa minha experiência. Eu vim do mundo da educação, eu vim da sala de aula, fui professor, venho do mundo da criação de metodologias de aprendizagem, ando estudando muito sobre isso nos últimos tempos. Então, eu vou trazer muito essa experiência que eu carrego, mas também para ouvir a Mari, Antonielli, Maísa, David, Caetano, todo mundo que está aqui com a nossa conversa. E aí eu vou trazer para essa nossa conversa, já passei para o próximo slide, um contexto. Eu peguei uma notinha que saiu na BBC News lá, final de agosto, se não me engano, setembro, saiu essa notinha aí, está todo mundo acompanhando? Alunos estão deprimidos, ansiosos, em luto e faltam psicólogos. Eu até penso que isso é um recorte que não seria necessariamente um recorte só do cenário escola. Eu vim desse cenário escola, não sou professor de sala de aula desde 2014, ou seja, eu sou professor, mas eu não estou professor mais. Deixei a sala de aula em 2014, entrei no mundo virtual, comecei a ser professor de plataforma virtual, mas desde o ano passado, 2021, que eu não estou mais atuando diretamente com o universo alunesco. Passei a fazer pesquisas, passei a desenvolver mais o campo da autoria, principalmente para estudar o conceito da vergonha, da vulnerabilidade, do afeto, da experiência. Vamos chamar da educação emocional como um todo. Então, ao meu ver, a educação emocional ela é muito importante,
Olha o que está escrito nessa fala, nessa manchete da BBC News. Existe uma crise de saúde mental nas escolas, dizem pedagogos e professores, e em São Paulo, 69% dos estudantes da rede estadual relatam sintomas ligados à depressão e ansiedade. Vamos conversar um pouquinho? Mari, Antonielli, Maísa, David, o pessoal que entrou aqui um pouco depois, vocês concordam que isso não é um cenário, um diagnóstico só do ambiente escolar? Vocês concordam que a gente também está encontrando companheiros, companheiras, colaboradores, colegas no mercado de trabalho que também estão apresentando esse cenário deprimido, deprimida, ansioso, ansiosa? O que vocês acham sobre isso? Consegue escrever um pouquinho sobre isso no chat? Claro que essa matéria que está aparecendo aí, que fala sobre luto, tem a ver o contexto pós-ambiente da pandemia, e não há como negar que a gente, de fato, ainda está nesse clima, mas, como eu disse há 2, 3 minutinhos, gosto de questionar. Será que a gente sempre esteve num ambiente de depressão, de ansiedade, de medo, de crise? O que vocês acham? Eu gosto muito de fazer essa leitura de 10 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Eu estou em 2022, estamos em 2022. Como é que estava o mundo em 1922, pessoal? Se você parar para pensar, em 1922 a gente estava vindo pós uma Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, o mundo parecia que estava entrando nessa nova categorização de um novo século, né? Tínhamos feito a transição no século XIX para o século XX, Primeira Guerra Mundial, aquela coisa assim de industrialização, modernismo começando, aqui particularmente no Brasil, em termos de movimento cultural. A gente estava tendo lá o surgimento do modernismo no Brasil, já tinha começado na Europa, Portugal, França, Alemanha. E aqui no Brasil a gente estava respirando novos ambientes, novos cenários, mas tudo era nebuloso. Se você voltar a 50 anos, 1972, o mundo também estava em crise. Você concorda, de certa forma? A gente não está sempre em crise? O que vocês acham? Eu penso que parece que a gente está sempre numa crise. A gente vai sair dessa crise em que a gente está agora, mas a gente provavelmente vai entrar numa próxima, e numa outra, e numa outra. E isso muito acontece pelo advento de novas conquistas. Pode-se dizer que agora a gente está no advento da tecnologia, das redes sociais, de novos comportamentos e de novas visões. Eu vi aqui no chat as respostas da Maísa, da Antonielli, nas corporações, nas famílias, adultos, adolescentes, crianças. Parece que é um cenário bem geral. A Samanta até colocou, e mesmo dentro do ambiente escolar, conversa com coordenadores, com famílias, com diretores que estão piores que os aprendentes. Trabalha com consultoria à educação básica. Muito prazer, Samanta. Muito legal o seu comentário. Vou voltar aqui para os slides, porque eu trouxe uma tirinha. Estão conseguindo ler essa tirinha? Essa tirinha que eu estou trazendo aqui agora, ela é um pouco, pessoal, desse cenário também assim. Por que a gente está diante desse cenário de crise na educação, né? Eu queria ler essa tirinha com vocês. Vamos lá? 2 personagens conversam. Parece um garotinho, uma garotinha, com uma responsável, um responsável. Você vai segurar minha mão? A personagem menor fala, pergunta. Não, você precisa das mãos livres. Eu vou seguir ao seu lado. Legal essa ideia do seguir, né? Mas qual caminho eu sigo? Qual te fascina? Ali. Aí a pessoa comenta, parece incrível. Me leva? Meio que pedindo para levar no colo, né? Aí a pessoa responsável responde, vou te acompanhar. Vamos correndo? Aí a pessoa responsável termina a tirinha. Vamos no seu tempo. Dei uma lida de novo nessa tirinha e posso já então trazer meu primeiro comentário / exercício / conversa para essa nossa oficina? O que essa tirinha tem a ver com a aprendabilidade, pessoal? Me ajudem. O que essa tirinha tem a ver com a aprendabilidade? Vamos lá? Coloca no chat aí para mim, na sua visão, o que essa tirinha tem a ver com a aprendabilidade? Vamos começar a abrir a cabeça um pouco, questionar. Edu, eu acho que essa tirinha ela dialoga bem com o contexto da aprendabilidade, tendo em vista que ela menciona blá, 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 blá.
Teve alguma palavra, teve alguma resposta, teve algum gesto que, de repente, nessa tirinha te fez pensar assim, um pouco mais sobre a aprendabilidade? Diz aí para mim. Vou querer saber um pouquinho dessa sua visão. Samantha respondeu: tem a ver com as novas relações de ensino. Não é top-down, é compartilhado. O aluno é protagonista e é guiado. Gostei, Samantha, legal. Acreditar na palavra boa da Mari, hein? Autonomia da escolha no próprio tempo. Curtir, curtir. Muito bom. Alguma outra resposta? Aprender é sobre explorar possibilidades. Isso tem tudo a ver, Maísa, pessoal que está acompanhando a resposta no chat. Como criar novos futuros, explorando possibilidades. E aí ela diz, a Maísa, é sobre explorar possibilidades, curiosidade, viver, o olhar da criança que explora o mundo sem vieses enrijecidos. Muito bom, Maísa, curti. E é por aí mesmo. Sabe o que eu gosto nessa tirinha? Não tem gabarito, tá? Isso aqui é uma conversa. Eu gosto de tudo que vocês trouxeram. Eu gosto da noção de autonomia, que não está escrito isso na tirinha, mas dá para a gente perceber quando fala de mãos livres, de acompanhar no seu tempo. Mas sabe o que eu gosto bastante? Fabiana, uma nova pessoa, chegou aqui também no nosso chat. Seja bem-vinda, Fabiana. Quando a pessoa responsável fala, qual caminho te fascina? Fascinação, fascínio. Eu amo essa palavra. Vocês concordam, inclusive, pessoal, quando eu trouxe aqui esses slides, quando eu trago esse cenário de pessoas deprimidas, ansiosas, nervosas, tristes, talvez é porque a gente não esteja tendo, sabe o quê? Encantamento na hora de aprender. Encantamento. Encantamento, fascínio, esse despertar para aprender algo novo. E quer saber de onde eu acho que vem isso? Então vamos desenvolver? Vamos continuar essa conversa? Essa foto que eu trouxe, essa imagem de pessoas correndo, né? Parece que hoje em dia, quando a gente vem falar sobre como criar novos futuros, o futuro está sempre associado a algo acelerado, acelerado. Tem que correr atrás do prejuízo. Vocês por aí ouvem e acompanham um pouco dessa conversa? Parece que pós-pandemia, educadoras e educadores andam conversando. O que a gente vai fazer para compensar, a palavra muito colocada hoje em dia, né? O que vamos fazer para compensar esse atraso das aulas que não conseguimos dar durante a pandemia? Ou no ambiente corporativo, a gente tem que alcançar meta, porque a gente tem que ser a empresa do futuro. E parece que futuro está sempre associado à pressa. E eu já mudei aqui e trouxe uma pergunta, ó. Até que ponto isso vem trazendo efeitos positivos? Esse discurso da aceleração, da pressa, da velocidade, tem que correr, tem que correr. Aí parece que educadores e educadoras passam isso para alunos, alunas, estudantes em geral. Parece que donos de empresa, né? Empreendedores, executivas, executivos, empreendedoras fazem isso também com seus colaboradores, colaboradoras. Parece que a gente nunca tem tempo. Parece que a gente está sempre atrasado, atrasada. Quer saber? Aqui no Rio, eu sou carioca, né? Dá para perceber bem pelo sotaque. A gente tem uma gíria que a gente costuma dizer assim, deu ruim, fera, deu ruim. Até que ponto isso vem trazendo efeitos positivos? Deu ruim, fiel. Deu ruim. Essa coisa da pressa, da velocidade, da velocidade. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma expressão que eu gosto bastante, que ele fala assim, em todo momento grávido... Desculpa, não. Em todo momento grave é sempre um momento grávido. Então, repetindo a frase, em todo momento grave é sempre um momento grávido. Ele costuma dizer que a gravidez é essa possibilidade de dar à luz uma nova situação. Vamos fazer um gancho com os comentários que eu estava fazendo até então? Se a gente está num momento de crise, e a gente sempre estará em momentos de crise, momentos graves são momentos grávidos, são momentos com possibilidade, momentos possíveis de a gente dar à luz uma nova situação. Só que nessa conversa, já mudei a foto, essa foto é para mostrar que existe uma espécie de um ponto cego. Vocês conhecem essa expressão, ponto cego? Parece que a gente está olhando, mas não está vendo. Está olhando, mas não está enxergando. Quer saber? Eu estudo bastante, não sei qual é a experiência de vocês, depois eu vou querer ouvir um pouquinho. Eu estudo muito esse cenário da aprendizagem já há alguns anos, né? Para quem chegou aqui depois. Sou professor,
já estive em sala de aula, convivi, ainda convivo muito com o ambiente, com o cenário de estudantes e também de colaboradores em empresas. Para mim, existe um ponto cego nessa história. A gente fala muito de neurociência, neurociência da aprendizagem, neurociência do não sei o quê, neurociência do marketing, neurociência da comunicação. Eu concordo que neurociência faz sentido, estudar neurociência faz sentido, mas sabe uma dúvida que eu tenho, pessoal? A gente não fala muito, sabe sobre o quê? Sobre a inteligência do sentir. Eu penso que nessa transição de século XX para o XXI, a gente já está no século XXI há 3 décadas, a gente já está na 3ª década do século XXI. A gente fala muito sobre cérebro, como é que o cérebro aprende, novas maneiras de aprender, mas a gente não fala muito da inteligência do sentir. Não fala. A gente não fala da inteligência do coração. E é aí que eu trago, então, o grande mote da nossa conversa dessa manhã. O tema da nossa conversa é como criar futuros através da aprendabilidade. Mas eu trago uma discussão. Eu tenho uma tese. A minha tese é a seguinte. Eu penso que a gente precisa falar sobre essa inteligência do sentir a partir de quebrar a ditadura do sucesso. Esse imperativo da felicidade. Esse imperativo do sucesso. Em nome de uma aprendizagem do sentir. Então, essa é um pouco da tese sobre a qual vamos nos debruçar nessa conversa agora de manhã, nessa oficina. Precisamos quebrar a ditadura do sucesso em nome de uma aprendizagem do sentir. E aí, eu trago esse meu primeiro comentário que está aí no fundo preto, escrito em cor laranja. Vou parar de compartilhar a tela um pouquinho agora. Verei todos vocês aqui nessa oficina para agora soltar uma pergunta. Como eu disse, não quero ficar aqui na política de fazer uma palestra, um monólogo falando sozinho. Quero ler, quero ouvir, quero saber como é que isso está chegando até vocês. Então, eu quero pegar esse meu primeiro argumento dentro da minha tese. Quebrar a ditadura do sucesso em nome de uma aprendizagem do sentir. Vou trazer agora para vocês, Antonielle, Mari, Fabiana, tem mais novas pessoas aqui, hein? Que legal, Bolívar, Aline, Maísa. Para você, responde de maneira individual e com calma, com tempo. Para você, aprender é sentir? É uma pergunta. Se você responder sim, não, depende, concordo, discordo, gostaria de ouvir uma justificativa. Conseguem dar? Então pensa primeiro, articula. Edu, pode me chamar de Edu, adoro Edu. Eu penso que aprender é sentir porque... Vamos desenvolver a argumentação nessa oficina? Eu acredito que aprender é sentir porque... Traz aí uma argumentação. Pensa aí 10, 20, 30 segundinhos. Estou bebendo uma água. Estou esperando vocês. Quem se sentir à vontade preferir, quem quiser, pode abrir o microfone. Quer falar durante 30 segundos? Abre o microfone, fala por aqui. Mas se preferir escrever, pode escrever também. Como é que você articula melhor a sua linguagem? Escrevendo, falando? Se sinta à vontade, abre o microfone e fale ou escreva por aqui. Estou te esperando. Eu vou começar. Oi. Tudo bem? Faz parte... o sentir, ele faz parte da formação integral do ser humano, né? Não tem como desassociar. Tudo que a gente faz, a gente precisa sentir. A gente não é uma máquina, né? É isso. Perfeito, a gente não é uma máquina. Tudo que a gente aprende, a gente primeiro precisa sentir. Por quê? Porque a gente não é uma máquina. Trouxe uma justificativa. Gostei. Obrigado, Samantha. Alguém mais? Escreveram no chat que só se aprende sentindo, mas eu gostaria de tentar ouvir, enxergar de vocês uma justificativa. Por quê? Por que a gente só aprende sentindo? Vou abrir aqui. Mari falando. Eu acredito que ele é um processo bioquímico também, né? Então, a gente tem também os nossos hormônios, a gente tem também as questões internas que a gente não entende e a gente processa ali no cérebro, então a gente aprende vivendo, né? Experimentando. Acho que entra nesse lugar bioquímico.
Muito bom, Mari. Acho que você tocou numa palavra boa que vai aparecer na nossa conversa mais para frente. Experimentando, experiência. Eu vou falar sobre isso mais para frente, né? O aprender a sentir, um dos argumentos que eu carrego, é o item 2 da nossa conversa, depois vai entrar no item 3 também, são 3 itens, é para falar que a aprendizagem está muito associada à experiência. Gostei, Mari, do que você trouxe, do que você levantou. Se não tiver mais ninguém para trazer opinião, e sem pressa, ninguém está com pressa aqui, sem problemas, eu vou trazer aqui uma sentença, uma frasezinha, e vou querer ouvir de vocês se essa frase chega bem para vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm algo a falar. Estou vendo aqui que a Fabiana também acrescentou, a memória é afetiva, por isso que a gente só aprende sentindo, a memória é afetiva. A minha frase que eu quero trazer, ela é pequenininha, ela diz assim: se dispor a aprender, requer saber que não sabe. E saber que não sabe é um saber. Então, se dispor a aprender, requer saber que não sabe. E saber que não sabe é um saber. Exatamente o saber que vem do autoconhecimento. Logo, a motivação para aprender deve vir do desejo genuíno de vencer as próprias lacunas e não para corresponder a um ideal de sucesso. Fez sentido essa frase? A motivação para aprender deve vir do desejo genuíno de vencer as próprias lacunas e não para corresponder a um ideal de sucesso. Vocês concordam que isso está dialogando bem com o que eu trouxe lá no início, das fotos, das imagens, do correr, da ditadura do sucesso em nome de uma aprendizagem do sentir? Está fazendo sentido? Porque eu penso que nessa hora o que a gente precisa articular aqui, o que a gente precisa discutir um pouco mais, é, na verdade, assim, tá, Eduardo, mas como é que a gente faz para aprender um pouco melhor, né? Como é que a gente faz para melhorar isso no nosso dia a dia? Então, eu trouxe, pessoal, um exercício agora para que vocês façam sozinhos, individuais. Oficina, ao meu ver, é uma facilitação de aprendizagem. Eu não queria ficar aqui dono da voz do discurso o tempo todo. Eu quero também levar para vocês uma troca e ouvir de vocês, com a participação de vocês, o que vocês estão achando dessa conversa toda. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar um link no chat e vamos agora para um exercício de leitura. Eu vou colocar um texto, um artigo pequeno. Acho que a gente leva uns 3, 4 minutinhos lendo e mais uns 3, 4 minutinhos pensando. Vou colocar um link. É um link do LinkedIn. Então, não sei se todo mundo consegue abrir. Se não conseguir, sinaliza para mim, por favor, que eu vou colocar outro link para vocês. Não há nenhum problema, tá? Deixa eu só cortar aqui, que ele acabou saindo 2 vezes. Pronto. Vou colocar aqui para vocês o link e vocês abram, por favor. Tá aí, ó. Quem tiver dificuldade de abrir por esse link, em geral, mesmo você não tendo o LinkedIn, dá para abrir o link. Quem sentir dificuldade me sinaliza, que aí eu mando um outro para vocês. O que é hoje que a gente fizesse agora? Esse material foi escrito pela minha equipe. Eu tenho uma equipe, uma pessoa que trabalha com pesquisa comigo. A gente escreveu esse artigo. E eu queria agora que a gente lesse esse material em silêncio, com calma, cada um lendo para si. Não começa ainda não, só vou fazer um pedido, tá? Então é para ler. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício duplo. Primeiro é ler. Depois eu queria que você trouxesse um argumento que você quebrasse esse artigo. Tipo, não fez sentido. Depois você vai me trazer um segundo argumento que sustente. O nome disso se chama exercício de argumentação. Então, nessa nossa oficina, como criar futuros através da aprendabilidade. Você está lendo agora o material. Você vai começar a ler em silêncio. E aí você vai trazer para mim uma visão que quebre. Eduardo, não faz sentido não por causa disso. Logo em seguida, você vai dizer, faz sentido por causa disso. Por que eu acho esse exercício interessante? Ele se chama um exercício de lógica, né?
Eu gosto de criar novas perguntas norteadoras, perguntas problematizadoras. Então, encontra algum buraco nesse texto que possa ser questionável. E por mais até que você acredite em tudo, Eduardo, gostei muito desse texto, desse material, concordo com 100% no que ele diz. Porém, você também pode começar a imaginar o famoso exercício de contra-argumentação. E as pessoas que não acreditam, que não concordam totalmente, o que elas poderiam dizer? Então, por mais que você até concorde com tudo, bora tentar fazer esse exercício? Todo mundo entendeu o que seria o exercício? Podem fazer um sinalzinho de polegar para mim? Estou vendo vocês. Legal, legal. Todo mundo conseguiu abrir o link? Todo mundo está conseguindo ler o texto? Foi. Mari, você não está conseguindo? Mas é um problema meu do LinkedIn. Eu já estou... Não tem problema. Não fica bolada, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para todo mundo começar. Eu vou entrar no meu blog. Eu tenho um blog no Medium. No Medium tem esse texto também. E no Medium é totalmente aberto. Eu vou colocar um segundo link aqui abaixo para você em 30 segundos. Só estou abrindo ele aqui e já vou mandar para você. Enquanto isso, eu vou fechar aqui meu microfone. Vou deixar agora o pessoal fazendo o exercício. São 9h51. Lá para as 9h57, assim, eu volto aqui para perguntar para vocês se vocês acabaram de ler e se conseguiram fazer o exercício. Depois eu dou mais um tempinho e aí a gente vem para a continuidade do nosso assunto, da nossa conversa. Beleza? Conseguiu, Mário? Beleza. Não precisa mais do Medium. Perfeito, pessoal. Podem começar o exercício, vou fechar meu microfone aqui, estou esperando vocês. Simbora. Desculpa quebrar o silêncio, mas é só para alertar, são 9h56. Imagino que tenham conseguido acabar a leitura, articular as ideias. Agora vai montando aquela linha de argumentação. Vou lembrar, então, o que é o exercício. Primeiro, é tentar achar algum espaço nesse texto, nesse artigo, que você quebre a argumentação. Então, se você se sentir mais à vontade de você quebrar essa lógica, né, essa ideia, escrevendo, escreva aí para você. Se depois você preferir ler, leia aqui com a gente. Ou então também, se quiser, escrever no chat. E depois o segundo exercício é de que maneira você sustenta a tese desse texto. Beleza? Vou dar mais uns 2 minutinhos para a gente terminar de articular essa ideia e a gente começa a abrir a discussão aqui. Vou esperar mais um pouco. Pessoal que chegou depois, eu vou botar mais uma vez um link no chat. A gente está nesse momento aqui da oficina. Primeiro, bom dia para quem chegou. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente está colocando um texto aqui para ser lido, para ser analisado. E a gente vai deixar o link aqui no chat para quem quiser acompanhar esse exercício, tá bom? Quem se sentir à vontade e quiser começar, vai que você tem uma leitura mais rápida, articulou mais rápido e você já quer começar aqui no chat. Então, o primeiro exercício é quebrar a argumentação desse artigo e dizer que tem algo que não faz sentido. E o segundo, beleza, Samantha? Sem nenhum problema, a gente vai estar por aqui, tá bom? Depois também você pode assistir a gravação, mas se você puder retornar, vai ser um prazer. Acho que ela já saiu. Quem quiser já ir colocando aqui no chat a sua ideia, tranquilo. Quem preferir falar, vou começar a abrir agora o microfone para quem conseguir, acha melhor se expressar, é mais rápido falando. Então, você que decide qual é a sua melhor maneira de você se expressar. Primeiro, vamos lá começar? Quem quer falar? A Mari acho que já levantou o bracinho aqui e quer falar. Legal. Mari, manda ver. Quebrando o seu argumento, ele não chega a ser totalmente uma quebra. Mas ali quando você coloca, né, por que a gente sempre procura uma finalidade para chegar lá, para esse lugar? Mas eu acredito que a finalidade ela não é um problema em si. O problema é quando essa finalidade se torna um fim, literalmente, né? Essa finalidade, porventura, às vezes, eventualmente, se torna um meio. Assim como no autoconhecimento, né? A gente acha que vai chegar lá e quando a gente vê, a gente já passou, mudou totalmente de caminho. Então, eu acho que não tem problema ter uma finalidade. Eu acho que isso não é um problema. E eu sustento esse argumento trazendo esse lugar da individualidade de poder se afetar e ser afetado. Eu acredito muito nisso, acho que isso é muito potente. E a gente traz
um lugar vivo e vívido dentro de nós, né? Para que a gente mantenha essa honestidade com os nossos sentimentos, com o nosso sentir e com o que está aqui ao lado, né? Com o nosso campo. Então, sustento nesse lugar. Muito boa a sua colocação. Não vou ficar comentando muito logo após você, porque eu também quero ouvir outras pessoas e eu posso acabar influenciando pela sua resposta. Mas acho que o exercício era esse mesmo. E você se expressou super bem. Pum! Onde você gostaria de quebrar, pum! Onde você gostaria de sustentar. Adorei. Alguém mais, depois da Mari, quer se expressar, seja escrevendo ou falando? O momento é agora. A Maísa levantou o bracinho. Vai, Maísa. Concatenando aqui ainda, porque a minha mente é uma loucura. Se eu abro espaço para pensar, o negócio vai longe. Eu poderia ficar 1 hora fazendo esse exercício. Que bom. Eu escrevi porque para mim é mais fácil organizar as ideias escrevendo, então eu vou ler o que eu escrevi. O quebrar eu não vi bem como um quebrar, mas como pontos de vista que eu fui considerando ali, né, com base no que estava escrito. Eu coloquei que o objetivo para aprender, eu acredito que sempre tem, mas que tem um lance para a gente considerar se o objetivo é uma referência interna ou se é uma referência externa, com base naquela coisa ali da gente estar sempre, né, com a referência de, tipo, alguém, né, impressionar alguém, conseguir a promoção, tipo, sempre uma coisa externa. Mas pode ser um objetivo de referência interna. E talvez o problema não seja ter um objetivo, mas seja avaliar se ele não está sendo sempre uma referência externa. E eu coloquei também sobre o erro, que na verdade a possibilidade do erro sempre existiu, mas talvez como que se define o que é um erro e como se lida com o erro, né? Eu acho que é algo para se observar, que antigamente nas escolas, assim, e acho que até hoje ainda é muito com base na punição, seja através de uma nota, ou seja através de um comentário, assim, de desaprovação, é muito com base na punição. E que um grande problema, né, na minha visão, é que não se cultiva um olhar de evolução, e sim esse olhar de ranking, de comparação, que fomenta essa noção de competitividade, de superioridade, de inferioridade, e sempre um padrão a ser seguido que todo mundo tem que se enquadrar com aquilo, e isso acaba matando as individualidades, né? Acaba não fomentando características específicas das pessoas. Na escola, por exemplo, é muito questão técnica, geralmente, né? As escolas mais tradicionais, né, com base na minha experiência, é muito técnica, conhecimento teórico e pouco estímulo a explorar as coisas, a testar, a desenvolver a criatividade. Então, eu gosto muito daquela charge que mostra 3 animais diferentes e falam que todos têm que aprender a subir a árvore, né? Sendo que um é um peixe, um é um macaco e o outro é um elefante. E só um vai se dar bem porque é natural para ele fazer aquilo. Para os outros, eles vão ser considerados inferiores ou não qualificados, porque para eles não é... A natureza deles é fazer alguma outra coisa e eles estão sendo obrigados a ter que aprender a subir a árvore, né? Então, eu pensei muito nisso aí. E também que a pessoa frustrada, ela é considerada o perdedor, assim, né? Quem vive a frustração nesse modelo é considerada a pessoa que perdeu, que não seguiu esse padrão que foi imposto ali, que todo mundo tenha que se adequar, né? E tem critérios pré-definidos, com base, geralmente, em poucas pessoas que definem, ou seja, não é uma coisa construída em coletividade, é uma coisa que, sei lá, umas 5 pessoas foram lá se reunir e definiram qual era o padrão, e todo mundo tem que seguir aquele padrão que não teve uma diversidade na discussão para se definir. E que talvez o lance não seja o sucesso o problema, mas o que o sucesso significa, né? De novo, voltando a essa questão do sucesso ser uma coisa de uma conquista externa e não de uma satisfação interna. Então, teve vários pontos, assim, que veio na minha cabeça. E eu concordo que o excesso de normas e regras, né, e a falta de estímulo criativo acaba prejudicando o aprendizado, e que esse foco excessivo no resultado é um problema que nos tira esse estado de presença, né, que acaba removendo o prazer pelo próprio processo de aprendizagem. Perfeito, perfeito. Maísa, que colocação assim bem completona que você trouxe, desde o lado que você quebrou, né, como também o lado agora que você sustentou, quando você fala também da coisa do erro. Estamos nos conhecendo agora, né? O pessoal que está aqui acompanhando, conheci Maísa agora nas redes sociais ontem, e agora estou podendo ouvir agora você aqui, Maísa. Tomara que a gente consiga se encontrar aí ao vivo presencialmente em Floripa, porque estou batendo muito com as suas ideias, estou concordando muito com essa visão que você trouxe. Eu vim da sala de aula, eu vim desse ambiente que preza, que busca, que defende
e que impõe. Até quando você falava, eu fiz um gesto assim, que é muito essa coisa do impositivo, né? E eu saí desse sistema e hoje eu sinto que o que eu quero fazer na vida é cuidado com o que eu vou falar. Não é bater, não é achar que o sistema não vale, mas é quebrar um pouco o único sistema que temos. Eu penso que a gente ainda nasce, ainda cresce, ainda se desenvolve muito nessa coisa de que preciso seguir necessariamente para aquele caminho. É uma pena que a Mari precisou sair, mas ela trouxe realmente lá na colocação dela, né? Talvez o problema no artigo aqui não seja só o objetivo em si, mas talvez um objetivo único, né? E não questionar essa coisa do objetivo único. Então, acho que a resposta da Mari, que foi a primeira a falar com a sua, Maísa, também, de certa maneira, conversaram. Estou gostando. Gostei muito das visões que vocês duas trouxeram. Pena que a Mari precisou sair. Alguém mais quer falar rapidinho? Eu preciso só agora continuar por conta do nosso tempo, mas alguém quer trazer alguma contribuição que ainda não apareceu, seja falando, seja escrevendo? Se quiser, o espaço é agora, senão a gente já evolui aqui e avança a nossa conversa. Alguém mais quer trazer? Então, vou evoluir. Vou seguir. Estou gostando muito desse exercício. Como eu disse, eu não queria que isso ficasse só com a minha fala. Gostaria que a gente evoluísse também para as outras colocações. Eu vou continuar aqui agora, pessoal, para uma parte que é a seguinte. Eu preciso, para falar de aprendabilidade, ser bem didático, né? Então, ó, voltei para a apresentação dos slides. Vocês podem confirmar para mim no chat, por favor, que vocês estão conseguindo visualizar o slide? Eu estava aqui na hora do aprender a sentir. Agora eu vou dar um grande gás na apresentação dos slides. Conseguem me dizer no chat se vocês estão conseguindo ver os slides? Eu trouxe uma pergunta, Caetano já respondeu. Tudo certo, Edu? Para eu falar de aprendabilidade, eu tenho que dar um passo atrás. Preciso ser didático e conversar com vocês sobre o que é aprender, né? O que é aprender? Então, quando a gente fala de aprendabilidade, se é a habilidade de aprender com vulnerabilidade, o que é aprender? Talvez a gente ainda viva num sistema, como a Maísa agora colocou muito bem, do resultado, da performance a qualquer custo, que aprender está muito associado a estudar, estudar para fazer prova para ranking, comparação. Eu sou mais inteligente e esperto que você não sabe nada de matemática, você não sabe nada de história. Então, parece que aprender está sempre associado à fase escolar. Eu tenho 44 para 45 anos, eu não posso aprender com a idade que tenho, parece que eu só aprendo na escola. Não posso aprender sozinho. Aí eu trouxe um exercício. Eu vou passar um vídeo, já fiz um teste aqui com o Caetano mais cedo, dá para ouvir o som. Então, é um videozinho de 1 minuto de uma criancinha. Não vou dar spoiler, é uma criancinha mexendo numa garrafa. E logo após esse vídeo, eu vou pedir mais uma vez o exercício a quem está aqui participando com vontade aqui da nossa oficina. O vídeo durou 1 minutinho, vou dar um play nele agora. Assim que acabar, conta para mim, na sua visão, o que é aprender a partir desse vídeo? Então vamos lá. Vou apertar o play, assiste ao vídeo, depois você me conta. O que para você significa aprender? Vamos lá. E peraí. Acabou o vídeo, pessoal. Bem rapidinho, bem dinâmico. Conta para mim no chat, rapidaço, no chat. Exercício, vi, assisti, pensei e respondi. O que para você é aprender a partir desse vídeo? Bora. Esse vídeo despertou o que em você sobre o aprender? Bora nessa. Estou te esperando. O que significa aprender
aprender a partir desse vídeo. Aprender está associado a quê? Aceitar e se divertir com o processo. Adoro essa palavra, Antonielli, do aceitar, da aceitação, né? É aceitar. Aceitar que eu não sei tudo, aceitar que eu estou entendendo ainda, se divertir durante essa travessia da aprendizagem. A Alessandra trouxe que aprender é experimentar, experimentação, né? Maísa, mais uma vez, contribuindo aí legal. Aprender é viver experiências e evoluir através delas com base em algum objetivo de realizar algo. Legal. Evoluir através delas com base em algum objetivo de aprender algo, de realizar algo. Aprender é tentativa, erro. Aprender com o passado, receber o presente e acolher o futuro. Bacana, Caetano. Pessoal, eu trouxe aqui umas frases na sequência, estão nos slides. Eu penso que ao assistir esse vídeo, eu associo logo depois a isso aqui, ó. Olha o que está aparecendo, olha a frase que eu trouxe. Aprender é construir a partir do que você já tem. Faz sentido essa frase? Aprender é construir a partir do que você já tem. A menininha está ali na idade dela, no momento de vida dela, construindo a partir do que ela tem, do que ela consegue. Concordam comigo que quando a gente lê essa frase que está agora no slide, parece que a gente remete muito à época que a gente aprendia a andar de bicicleta, aprendia a chorar, que a gente aprendia a escrever, a desenhar, a cantar. Então, aprender é construir a partir do que você já tem. Olha a segunda frase, já troquei. Aprender é aceitar o que você não sabe fazer. Isso é aprender. Aprender é aceitar o que você não sabe fazer. Eu não sei fazer uma live no Instagram, não sei subir um arquivo no e-mail. Eu não sei subir um vídeo no YouTube, eu não sei abrir uma planilha no Excel. Eu aceito que eu não sei fazer isso. Me ajuda, me ensina, troca comigo. Aprender é abraçar o incerto. Essa menininha faz muito isso, né? Ela abraça o incerto e não tem vergonha do erro. Que pena, né, pessoal, que a gente se desenvolve, cresce, se adultiza, vira adulta, e tem medo de abraçar o incerto, fica com receio do que vão achar da gente, vão rir da gente. Aprender é permitir o erro. Eu vejo esse vídeo e associo muito a erro. Claro, né? Eu não sou pai, não tenho filho, não tenho filha, ainda, quero ser pai ainda um dia, quem sabe. Posso imaginar também o que deve passar na cabecinha de uma mãe, de um pai, ao ver sua filha, seu filho, sujar a mesa toda de um suco de uva, né? Deve ser uma situação bem complicada. Mas é permitir o erro. Também acho que esse vídeo a gente tem que dar parabéns aos responsáveis, às responsáveis, por permitirem que a filha erre. Em errando, ela aprende, ela confia nela, ela vê que ela é capaz, ela vê que ela tem ousadia, que ela tem coragem. E aí eu vou desenvolver esse papo para evoluir nossa conversa. Eu também trouxe um exercício ao contrário. Você vê que isso é uma lógica que eu trago nas minhas conversas. Tá, aprender é um pouco disso. E o que não é aprender? O que a gente cresceu entendendo o que significa aprender, mas na prática não é aprender? Então, eu trouxe aqui umas afirmativas. Eu penso que não é aprender quando a gente depende de uma outra pessoa para organizar nosso aprendizado. Tipo, só consigo aprender depois que a professora me explica. Só consigo aprender depois que o meu pai disse como eu tenho que fazer. Só consigo aprender quando o professor diz qual é a página que eu tenho que ler. Você não pode fazer sozinho. Claro que isso aqui tem um contexto, né, que eu estou trazendo. Mas é impressionante como é que a gente sai das escolas e vai para as empresas e continua do mesmo jeito. Só consigo desenvolver um projeto se minha gestora, meu gestor disser como eu tenho que começar. Você não pode pesquisar? Você não pode perguntar para outras pessoas que já trabalham nessa empresa há mais tempo? Você não pode conversar com outras pessoas que trabalham em outras empresas para você buscar ajuda para a sua empresa interna? Tudo tem que depender de uma líder, de um líder, sobre o que tem que ser feito. Olha o próximo slide. Não é aprender a achar que aprender é um mal necessário, né? Lembra da época, de novo, de escola, quando você ia para a escola e você repetia o discurso, né? Ai, matemática é tão chato, mas eu tenho que aprender, né? História é tão complicado, mas eu tenho que aprender, né? É um mal necessário. Por que a gente associa sempre isso? Aprender, tá? Mas tem que aprender, né? Quando deveria ser o contrário. Aprender deveria estar ligado ao encantamento, a fascínio, a prazer, a despertar alegria,
Caraca, eu voltei hoje aprendendo tanta coisa legal lá da faculdade, eu quero voltar semana que vem para aprender mais e mais. É tão gostoso aprender. Próximo. Não é aprender quando a gente desconsidera isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma aprendizagem informal. A gente não está aprendendo só com a figura do Edu Valadares aqui dizendo tudo. A Maísa expôs a visão, Caetano, a Mari que precisou sair. Todo mundo que está aqui trazendo a visão, a gente está aprendendo junto, aprendendo com outro texto, aprendendo pela negativa, aprendendo pela frase positiva. Não é aprender quando a gente confunde aprendizagem com aquisição de conteúdo. Vamos discutir um conceito sobre o que é aprender. Parece que aprender é só colocar conteúdo para dentro, e não, aprender talvez seja justamente o contrário. Aprender talvez seja colocar conteúdo para fora. Tipo isso que a gente está fazendo aqui. Eu trago perguntas e vocês se expõem, falam, escrevem, pensam. Isso é aprender. Aí eu fui para um encontro, para uma oficina do Social Good Brasil com o Edu Valadares, aprendi tanta coisa, ele deu tanto link para eu ler, tanta coisa para eu assistir. Isso não é aprender. Isso não é aprender. Isso é memorizar, isso é decorar, isso é repetir conceito dos outros. Aprender é colocar conteúdo para fora. Vou deixar aqui como indicação 2 métodos que eu uso quando eu faço outro tipo de curso, oficina, treinamento, para vocês descobrirem depois sozinhas, sozinhos. Método VARC. Como é que você gosta de aprender mais? É pelo visual, pelo auditivo, lendo? É pelo sinestésico? VARC é um acrônimo em inglês que significa essa coisa do visual, do auditivo. Joga no Google depois, método VARC, com K, do jeito que está escrito aqui, e pesquisa e faz um teste. Tem um questionário lá, acho que são 16 perguntas, para você descobrir um pouco mais das suas experiências de aprendizagem. Tem também o método Kolbe, já botei um segundo aí. Método Kolbe, que é para você também fazer questionário, responde perguntas. Então, método VARC, método Kolbe, para você descobrir como é que você aprende melhor. Vou avançar. Esse papo todo que eu estou tendo aqui do meu primeiro argumento sobre quebrar a ditadura do sucesso em nome de uma aprendizagem do sentir, eu comecei aprendendo muito com esse livro que está aparecendo aí. Vou deixar como indicação, tá? O Erro de Descartes, do Damasio. O Damasio defende uma teoria. Ele diz que a gente não aprende só pela razão, porque a gente é sujeito racional. A gente aprende porque a gente é emoção. Alguém disse aqui no chat, lá no início, aprender está ligado a uma memória afetiva. Quem não lembra, de repente, daquele professor, daquela professora que ficou marcado na sua vivência, lá da infância, da adolescência, da juventude, quando você era um pouco mais nova, mais novo, porque aquele professor era carismático, era risonho, aquela professora contava sempre uma história, e aí você foi registrando e você criou uma memória afetiva. Para o Descartes, penso, logo existo. Para o Damasio, aprender é sentir. Então fica aí a sugestão para você ler essa prática depois. Vamos continuar, vamos desenvolver, daqui a pouco a nossa oficina vai encerrar. A aprendabilidade é um pouco dessa imagem que está aparecendo aí, galera. Aprendabilidade é essa habilidade em aprender com vulnerabilidade. Fechamos o meu primeiro argumento. Para falar de aprendabilidade, eu falei que aprender é sentir. Bota aí no chat para mim. Está fazendo sentido essa conversa? Evoluímos bastante, hein? A gente falou bastante nesse primeiro tópico. Está fazendo sentido? Diz aí para mim se está curtindo, se está gostando, se está valendo a pena estar aqui. Porque eu vou entrar agora no segundo argumento e seria um pouco mais rápido por conta do nosso horário. Segundo argumento, por que a gente precisa ter uma aprendizagem do sentir? Porque reprogramar para experienciar. Aí eu trago uma conversa sobre a palavra experiência. Falamos aqui no início um pouquinho sobre experiência, mas e a palavra experiência, o que ela significa? Experiência vem do espanhol e significa aquilo que nos passa. Aquilo que nos passa. Repara que nos passa está entre aspas. No português, experiência é aquilo que nos acontece. Aquilo que nos acontece. Interessante isso, né? Aquilo que nos passa, aquilo que nos acontece. Aí eu trouxe uma citação. Acompanhem comigo essa citação, por favor. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Disse-ia que tudo que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Vou pedir agora para vocês, sozinhos, sozinhas, lerem essa citação de novo. Mais 30 segundos, leem, por favor, e reparem
O que essa citação te ensina sobre experiência? Vai, dá uma lida aí sozinho, sozinha, por favor. Todo mundo está lendo e está reparando? Qual é a diferença? Experiência pessoal. Para o Larossa, inclusive, deixo mais uma sugestão aqui de referência para vocês estudarem mais sobre esse assunto depois, se quiserem. Larossa fala muito do conceito de experiência. Experiência é aquilo que nos passa, nos acontece, nos toca. E não aquilo que está acontecendo, que está tocando, que está passando no mundo em geral. Deu para perceber? A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Então, fica aqui uma pergunta, né? Você tem aprendido com as suas experiências ou com as experiências do mundo, dos outros, do coletivo, ou as suas experiências têm sido individuais? Vou continuar. Parece que tudo que a gente vive, parece que tudo que a gente sente, parece que tudo que a gente percebe, isso é uma crítica minha, é inadequado. Vou repetir, hein? Tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe é inadequado. Já reparou diálogos como esses aqui? Ah, fulana, fulano, hoje eu estou tão triste. Ih, fulana, nada de tristeza aqui não. Bota um crop de reagem. Você não tem motivo para ficar triste, não. Você já percebeu, já presenciou, já participou de alguma conversa assim? Você desabafa com alguém que está mal, que está triste. Alguém tem a petulância de virar para... Não fica triste, não. Como assim não fica triste, não? Ou mais que isso. Caramba, hoje eu estou com tanto medo. Fica com medo, não. Mas é que eu estou com medo, ora bolas. Eu não posso sentir medo? É um pouco disso mesmo, Maísa, que você está trazendo nos comentários. A tal da positividade tóxica, né? Qual o problema de quando a gente cumprimenta uma pessoa, né? Fala, fulana, tudo bem? Puxa, hoje eu não estou muito bem, não. Dormi mal. Estou triste. Estou um pouco reflexiva. Eu, inclusive, até a partir dessa reflexão que eu comecei a fazer, passei a cumprimentar as pessoas em vez de dizer fala, fulana, tudo bem? Eu falo, fala, fulano, espero te encontrar hoje bem. Né? Não pergunta, afirma, espero te encontrar bem. Se não estiver, tudo bem, não estar bem hoje, vou te entender. Eu vejo que essa conversa está muito ligada a essa troca do não se emociona não, as emoções vão te atrapalhar. E aí disso, pessoal, eu carrego essa conversa. Existem os sentimentos que são confortáveis, mas existem os sentimentos também que são desconfortáveis. As emoções, elas se transformam em sentimentos, mas nessa hora não é o papo de que existem sentimentos bons e ruins. Não existem. Os sentimentos, eles simplesmente são. Concordam? Sentimentos são. E aí eu trouxe esse desenho que está aparecendo aí para você. A roda das emoções. Joga no Google depois que aparece esse desenho fácil para você pegar essa imagem. A roda das emoções. Raiva, tristeza, medo, surpresa, amor, alegria são as 6 emoções primitivas, primárias. Depois delas, todas as outras se derivam. Se você baixar isso no Google, você vai conseguir ler com mais calma e vai ver como é que vários sentimentos são derivados dessas 6 emoções primárias. Por que eu trouxe essa conversa? Porque, ao meu ver, isso tudo que eu estou trazendo de conversa, experiência, emoção, o convite, no final das contas, é para a gente olhar para as necessidades nossas e dos outros. A gente passar a entender mais como é que eu estou, como é que o outro está. Cada um tem as suas experiências. Por isso eu chego nessa frase que eu estou soltando agora. Quando eu me vulnerabilizo, eu mostro a minha humanidade. Para falar de aprendabilidade, essa frase é fundamental. O exercício aqui, o convite aqui, é que a gente olhe mais para a nossa vulnerabilidade. Quando a gente se vulnerabiliza, a gente mostra mais a nossa humanidade. E as emoções são o melhor caminho para o autoconhecimento. As emoções são o melhor caminho para a autoconsciência. As emoções são o melhor caminho para a vulnerabilidade. Acabei de fechar o item 2. Por que reprogramar para experienciar? Está fazendo sentido? Bota para mim no chat que vocês estão acompanhando o raciocínio. Está fluindo e a gente já está acabando. Meu terceiro e último item. Se vocês estão focadas e focados, vocês estão vendo que eu estou dissecando o artigo que eu pedi para vocês lerem lá no início. Atravessar o afeto e apreciar. Eu sou um pouco hoje contrário, avesso, aquela coisa do liderar pelo exemplo, seja professor, professora, pai, mãe,
gestor, gestora, saca? Parece uma imposição de que você nunca pode errar. Lidere pelo exemplo. Eu sou defensor dessa visão, acolher pelo exemplo. Trouxe essa notinha aí de uma matéria de revista, O Futuro é dos Líderes Mais Sensíveis, e há 7 razões para isso. Isso saiu esse ano. Eu penso muito nisso. Por isso que talvez a gente tenha que mudar também a lógica nas empresas, nas escolas, e falar mesmo sobre saúde mental, a importância de estar bem, ou de reconhecer que não estar bem. Pensar um pouco mais nessa cultura que coloca a felicidade como imperativo e se torna uma angústia acordar e todo dia estar bem. Isso leva a despertar a vulnerabilidade. Lembro nessa hora daquele filme Divertidamente, que estuda as emoções primitivas e primárias, a gente abraçar mais nossas emoções, aceitar mais os nossos estados. As emoções são o melhor caminho para a vulnerabilidade. Mas nessa hora que eu estou falando tanto de vulnerabilidade, vamos definir, então, para a gente fechar nossa conversa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade, pessoal, para mim é essa imagem que está aparecendo aí agora. Estão conseguindo ver? Um surfista, uma surfista descer uma onda e você não saber qual é o resultado. Vou descer a onda até o final em pé ou vou cair na frente de todo mundo? Não sei. Vulnerabilidade para mim é essa imagem. São 2 lutadoras, 2 lutadores numa arena, num ringue. Não sei se eu vou vencer, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Vulnerabilidade para mim está associada à autenticidade, você assumir suas escolhas, suas vontades, suas visões. Vulnerabilidade para mim está associado à conexão. Para a gente encerrar, eu vou terminar com esse exercício. Se a vulnerabilidade é algo treinável, por que a vulnerabilidade é a potência? Eu trouxe um texto para a gente ler juntos, juntas. O que significa viver com ousadia? Esse texto é do Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, que fez um discurso chamado O Homem na Arena. E o texto dele eu vou ler uma vez e a gente faz um exercício no final para fechar nossa conversa toda. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracasse, ousando grandemente. A nossa oficina foi rápida, passou ligeira. Era para discutir sobre como criar futuros por meio da aprendabilidade. Para mim, a resposta que conclui isso tudo é quando a gente passa a viver com ousadia. Voltei para o início do slide. A princípio, a gente se dedica e se presta muito ao papel de olhar a crítica do outro. Só sabe mesmo quem está na arena. Então fica aqui um conselho. Só aceite conselhos de quem está na arena que nem você, ou já passou pela arena que nem você. Isso vale para todos os cenários e contextos e possibilidades, né? Mas essa história do viver com ousadia é quem se empenha em seus feitos. É quem vive por uma causa digna. É quem conhece no final o triunfo de uma grande conquista. Mas que no pior de tudo, se você fracassar, pelo menos você fracassou ousando, tentando, mergulhando, ousando grandemente. Por que a vulnerabilidade é potência? Para a gente encerrar, eu te convido a pensar, assim que essa oficina terminar, essa nossa conversa aqui fechar, qual foi a experiência que você passou na sua vida, triste, dolorosa, pesada, complexa, mas que você precisou olhar para dentro e recomeçar e investir empenho, esforço, energia para passar por cima daquilo? O nome disso se chama autocompaixão. Foi um momento que você teve autocompaixão. E é impressionante que quando passamos por momentos de autocompaixão, nos tornamos mais cascas grossas. A vulnerabilidade é potência porque a gente se torna casca grossa. Fechei com isso, meu terceiro e último argumento. A gente precisa criar novos futuros através da aprendabilidade, quebrando a ditadura do sucesso e não de uma aprendizagem do sentir, porque atravessar o afeto e apreciar. Deixei aí minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Eu trago sempre umas reflexões finais, se a vulnerabilidade é treinável,
E é óbvio que a vulnerabilidade é treinável desde o instante que a gente está aberto ou aberta a desenvolver a aprendabilidade. Essa minha jornada, ela começou sendo professor, fui gestor de pessoas, gestor de projetos, fiz algumas coisas aí ao longo da minha caminhada e foi aí que eu fui aprendendo, ouvindo, trocando, conversando com pessoas. Hoje eu criei um projeto meu, autoral, pessoal, questionando futuros, pesquisando o conceito de vergonha, de vulnerabilidade. Sou hoje também conselheiro, mentor de algumas instituições de educação. Tenho dado palestras em algumas empresas, pequenas, grandes, médias empresas. Estou ouvindo muitas pessoas, tenho feito palestras, mentorias, já fiz mais de 500 entrevistas sobre vergonha e coragem com as pessoas e chego a essa conclusão, pessoal, que o erro é a maior fonte de aprendizado. Para a gente fechar essa conversa toda, a vulnerabilidade é treinável? É sim. Vou te deixar aqui 4 sugestões e entrego a palavra para o Caetano na sequência. Escreva no papel as coisas sobre você que mais trazem medo, que te deixam mais nervoso, nervosa sobre si mesmo. Uma vez por mês, tenta caminhar pelas ruas sem ter um compromisso específico, apreciando o passeio. Isso é muito vulnerabilidade, né? Vou sair de casa meio aleatório, sem saber para onde vou, o que eu vou fazer, sem ter um destino certo. Eu sei que isso é meio estranho. Lá do francês tem uma prática que fala sobre isso, que é o flaner. Flaner é esse espírito de sair andando meio assim, sem destino, mas isso é um exercício legal de vulnerabilidade. Faça alguma coisa que você tenha muita vergonha, muito medo de fazer. Sei lá, manda uma mensagem para alguém numa rede social, pedindo uma dica de leitura, de um podcast, de um vídeo, de uma palestra. Alguém que você admira, diga para ela que você admira. Pô, mas eu tenho maior vergonha, o que ela vai achar? Não sei, faz. Vamos ver no que vai dar. Isso é ser vulnerável. Diga, cara, assisti tua fala naquele evento e curti muito. Parabéns. Me ensina a entender mais sobre esse assunto? Pronto. E outra. Diga eu não sei quando você não souber, mas fale bem alto para alguém. E eu não sei fazer isso. Me ajuda. Peça ajuda. Eu tenho tentado exercitar cada vez mais isso. E aí, para a gente ir embora, que tal você resumir essa nossa conversa, esse nosso talk, para algumas pessoas que não puderam estar aqui? Seu companheiro, sua companheira, seu gestor, sua gestora. Pega aí os bullet points dessa nossa conversa e manda para essa pessoa. Olha o que eu aprendi hoje de manhã. Conta mais o que você aprendeu e diga o que você pretende começar a fazer diferente a partir de amanhã, depois dessa nossa conversa. Exercício 2, me manda uma mensagem aí pelas redes sociais, pode ser no Instagram, pode ser no LinkedIn. Em uma palavra, o que você mais aprendeu hoje aqui? E agora eu pergunto aqui no chat, para a gente fechar. Será que isso tudo aqui fez sentido? Manda aí para mim no chat, fez sentido, não fez? Se não fez, me escreva depois um e-mail, uma mensagem nas redes sociais, me contando por que não fez. Me dá uma dica para a gente crescer, evoluir, melhorar. Mas conta aí para mim no chat se fez sentido. Esse é um livro que eu deixo sempre como sugestão para você aprofundar mais nesse assunto da vulnerabilidade. Esse é um link que eu tenho na internet, aberto, gratuito, para você ter outras dicas de leituras ao longo da minha caminhada que eu fui colocando. É um Linktree também que está lá na bio do meu Instagram, que tem um monte de coisa aí de podcast, de entrevista, de palestra que eu já participei, se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho. E aí agora eu vou entregar a palavra para o Caetano, mas eu trouxe também um brinde, um presente, uma contribuição aí nessa jornada de todo mundo. Eu tenho 2 guias. Um guia se chama Para Aprender a Aprender. São algumas perguntinhas, tipo um canvas, para você ir preenchendo. Estão vendo aí as perguntas que eu estou colocando? 1, 2, 3, 4... Tudo isso, eu tenho um link aberto, gratuito, você não tem que botar nada de e-mail para você receber. É um link só para você baixar e você ir respondendo no seu tempo. São 2 guias, um para aprender a aprender e o 2, a aprendizagem do sentir, que fala sobre a mandala das emoções, como é que você está se permitindo sentir. É um documento muito individual, saca? Fechei. Me adiciona nas redes sociais, me manda uma mensagem. Eu vou disponibilizar aqui agora no chat para a gente encerrar com o Caetano fechando. Eu vou colocar esses links, já deixei separadinho aqui para mandar para vocês. Caetano, a palavra está com você. Enquanto isso, vou pegar os links e colocar aqui no chat sobre esses 2 guias que eu acabei de mostrar. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pessoal, foi um prazer. A gente pode continuar conversando depois, pela falta de tempo aqui desse nosso evento, mas a gente pode continuar conversando depois pelas redes sociais. Caetano, a palavra está contigo.
Edu, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza, quem acompanhou o workshop do início ao fim viu a aula que foi isso aqui. Eu mesmo já tive vários insights, já anotei várias coisas, e 3 pontos que foram muito do texto, mas que eu senti a questão de né, aprender a sentir, 2, reprogramar para experienciar, e 3, atravessar o afeto e apreciar. Então, um resuminho do que eu tirei assim da conversa, que eu acho que pode refletir também para quem está chegando. Paola, que está chegando agora, perdeu o bonde andando, ó, minha filha, vai ter gravado, não se preocupa, para quem está assistindo, vai ter transmitido gravado, a gente vai disponibilizar depois na plataforma do evento. E te agradecer mais uma vez. O Edu, para quem estiver em Floripa, vai estar a partir de amanhã em Florianópolis, aqui nesse solzão lindo, nesse clima gostoso. Então, hoje foi só uma pílula, porque amanhã tem muito mais. Amanhã é sábado, ele vai estar com a gente. Vai chegar, vai dar tudo certo, porque a gente está com esse Brasil do jeito que está, mas dá um suspiro de esperança quando a gente ouve uma oficina tão boa dessa. Quem está participando aqui é a Gaga, minha filha, que está aqui junto, amando a oficina também. E agradecendo a todos e todas por participarem desse momento tão especial para a gente, e espero tê-los no Festival SGB presencial. Espero vocês lá. Caetano, deixa eu só mandar um salve aí para o pessoal. Eu sei que a gente está corrido aí com pressa. Não gosto de terminar uma oficina assim sem ouvir um pouco do feedback de vocês. Mas claro, eu deixo aqui o meu espaço aberto. O Caetano vai precisar encerrar, porque ele tem que dar a entrada numa nova programação, então ele tem que fechar esta sala de Zoom. Mas eu estou aí disponível nas redes sociais. Vou adorar receber uma mensagem de vocês dizendo como que essa oficina chegou até vocês. Não precisa mandar mensagem agora, hoje, amanhã, pode ser em outra oportunidade, quando vocês tiverem tempo. Mas eu queria sugerir que essa nossa conversa aqui tivesse um tempo para descer, para maturar e vocês acessarem esse conteúdo e entenderem, né, se fez sentido, como isso chegou até vocês, e que a gente levasse isso como reflexão para frente. Para a gente ter valido a pena ter ficado aqui 1h30 conversando, saca? Então, me manda depois aí um feedback se valeu a pena. Para quem chegou um pouco depois, como o Caetano disse, ficou gravado. Assistam depois uma parte, pelo menos. Se quiser tirar uma dúvida, se quiser trocar, estou acessível aí nas redes sociais, como já coloquei na apresentação. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo. Quem estiver em Floripa no Social Goods aí no final de semana, bora lá fazer uma foto, trocar um abraço e trocar mais palavras, que eu acho que essa conexão é bem legal, tá bom? Caetano, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado, pessoal, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Edu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Paola. Obrigado. Te encontro aí também. Tchau, pessoal.